Eu quero nesta oportunidade, antes de entrarmos para o ato da ceia do Senhor, e já de antemão notificar que a ceia do Senhor são para aqueles que são membros da igreja, tendo sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão. Você que nos visita nesta noite e está em comunhão na igreja onde você serve ao Senhor, se enquadra dentro destes preceitos e destes quesitos. Sinta-se à vontade em tomar parte conosco do pão como símbolo do corpo do nosso Senhor Jesus, assim como também do cálice como símbolo do sangue, da nova aliança no sangue do Senhor Jesus. Porém, eu quero nesta oportunidade, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Nós estamos vivendo tempos em que há aqueles que muitas das vezes querem dar o curso à sua própria vida, segundo os seus conceitos e segundo os seus preceitos. Diante disso, muitas das vezes agem e fazem conforme a sua vontade. Nós tivemos aqui na quarta-feira pastor Edi Vinagre, que nos falou sobre a autoridade, e ele englobou bastante sobre a autoridade espiritual. E eu quero lembrar aos membros da igreja, todos aqueles que são membros da igreja do Senhor Jesus, aqui no Jardim Amanda 2, vocês estão sobre uma cobertura espiritual. E essa cobertura espiritual é deste que vos fala. De maneira que, muitas das vezes por educação, por cuidado, até por uma atenção, outros pastores até podem lhe ouvir e até lhe aconselhar. Mas certamente ele não está imbuído da cobertura espiritual sobre a sua vida. Então, muitas das vezes, tudo que ele lhe orientar e lhe falar, se estiver somado a uma realidade que envolve a cobertura espiritual que você tem, certamente isso surtirá efeito na sua vida. Caso contrário, vai ser uma mera conversa informal. Nós estamos vivendo os dias onde há uma realidade também dentro das redes sociais, particularmente em uma das redes, se eu não estou equivocado, do Instagram, tem a chamada caixinha de perguntas. E alguns pastores, eles até colocam, faça aqui a sua pergunta. E algumas pessoas, muitas das vezes, que nunca perguntou para o seu pastor, nunca procurou seu pastor, nunca buscou instrução do seu pastor, vai em busca de um pastor, que muitas das vezes é até um homem de Deus,
mas ele não tem a cobertura espiritual sobre a sua vida. Ele não acompanha a sua vida espiritual, ele não sabe a sua situação espiritual, ele não sabe a sua condição espiritual. Ele não sabe muitas das vezes os problemas que ele envolve, não é? E muitas das vezes, a instrução ou a fala que ele vai ter vai ser dentro de um conceito genérico, que não vai atingir a fundo a sua necessidade. Vou fazer uma simbologia aqui que você vai entender. É a mesma coisa que você estiver com um câncer e ele te dá um dipirona. Vai resolver? Às vezes, em algum aspecto, pode até amenizar a dor por um momento. Mas o problema vai continuar lá. E hoje há uma modalidade também, e eu vou dizer, eu muitas vezes sou procurado, por pessoas que são membros em outras igrejas, em outros ministérios, e, pastor, posso falar com o senhor? Pode, até porque não sei o conteúdo do assunto. E a pessoa muitas das vezes discorre alguma realidade e até muitas das vezes confessa algo. Pastor, e o que o senhor faz? A minha orientação é que essas pessoas procurem o seu pastor. Porque hoje as pessoas querem, pastor Ezequiel, se livrarem de uma meia-culpa. Tem problemas, não procura aquele que tem a cobertura espiritual sobre a sua vida. E muitas das vezes, vou dizer até aqui, de repente os irmãos, pode ser um dos irmãos aqui da sede, mandou uma mensagem para o pastor Ezequiel. E até dizer, pastor, estou passando por um problema, assim, ele por educação vai lhe ouvir, tá? Em sendo do mesmo ministério, a realidade é uma só. Se um membro daqui confessar para ele e ele não contar para mim, eu disciplino o membro e ele. E isso vale para todos os demais, não é? Porque eu sei que uma pessoa está com um problema, tem uma confissão. Eu, particularmente, quando eu conheço um pastor, e como já aconteceu de alguma situação de membros da congregação, disse assim, ó, como já aconteceu, pastor, me aconteceu isso, isso e isso. Eu disse, ó, você tem um dirigente, procura o dirigente e conversa com ele. Ah, pastor, eu disse, você tem duas opções. Ou você vai procurar ele e falar para ele, ou eu vou dizer a ele. Mas existe aquelas realidades das pessoas que elas querem se livrar de uma situação em fazer uma meia-culpa e dizer assim, eu já conversei com um pastor. Senti um pouquinho de, vamos dizer assim, tranquilidade na consciência e dizer assim, não, eu já conversei com um pastor. Aí a pergunta é o seu pastor? Porque a coisa mais fácil é nós colocarmos alguém para tratar de um problema em que esse alguém não nos conhece. Não conhece muitas das vezes a outra parte envolvida e a outra situação envolvida. Inclusive nós estamos em uma escola bíblica, em uma oportunidade para aprendermos. E em face a essas realidades que nós vivenciamos hoje, muitas das vezes estes problemas vão se potencializando, não é? Eu pedi para que abrissem a Bíblia no Salmo de número 51 e está dizendo o verso de número 1.
Tem misericórdia de mim, ó, segundo a tua, apaga as minhas, segundo a multidão das tuas, lava-me completamente da minha e purifica-me do meu pecado. Davi, ele recorre, ele apela para a misericórdia de Deus. E aqui Davi vai fazer uma descrição da situação ocorrida. E quando o profeta Natan chega a ele vai dizer assim: contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. Ele não transferiu a responsabilidade para, ele assumiu a sua responsabilidade. Hoje, inclusive na dimensão de uma igreja, como nós estamos aqui hoje, com aproximadamente 600 pessoas aqui. Antigamente, eu sou nascido e criado na igreja. Ontem os irmãos fizeram uma homenagem a mim pelos meus 47 anos de idade completados no último dia 9. E a minha vida foi envolvida dentro da igreja. E eu me lembro da minha época de garoto na igreja, que os cultos de ensino eram cultos de porta, não entrava se não apresentasse a carteirinha de membro. A porta principal era fechada, só tinha a portinha lateral de 80 para entrar. E neste culto, normalmente, muitas das vezes, ocorria também a tratativas de situações que envolviam pessoas que tinham tido algum problema dentro da sua vida espiritual em algum momento. E naquela época era comum, muitas das vezes, pedisse assim: irmão fulano de tal, levante aí. Ele levantava. E aí dizia tudo que ele tinha praticado. Daquele culto em diante ele não podia mais pisar o pé na igreja, até o período que se encerrasse a sua disciplina, porque ele sofria uma sanção disciplinar. Só que a maioria destes nunca mais voltava. E tem destes por aí que estão afastados dos caminhos do Senhor até hoje. Toda disciplina ela precisa ter uma finalidade pedagógica. Tínhamos uma outra realidade em que se estabelecia o prazo de disciplina. O pastor ouvia alguém que conversava e dizia assim: você está disciplinado por 3 meses. Não era? 6 meses. Aí durante esses 3 meses, a pessoa não aparecia na igreja. Quando era na semana de pedir perdão, voltava a frequentar. Sim ou não? Porque era a semana de pedir perdão. É como aqueles crentes que só se preocupa com a sua vida de santidade na semana da ceia. É semana da ceia, eu preciso me santificar. Não, você não precisa santificar na semana da ceia. Você precisa santificar todos os... Não é só na semana da ceia, não é só no dia da ceia, não é só no momento da ceia. E aí o que acontece?
acontecia? Na semana da ceia, a pessoa aparecia, pedia perdão no culto que antecedia a ceia e dali para frente seguia, porque ele cumpriu os 3 meses de... Mas na verdade cumpriu só quanto tempo de disciplina? 1 semana. Porque normalmente, eu estou disciplinado mesmo, ia para a esbórnia e se afundava. Depois dava um certo senso de temor e até voltava. Alguns. Hoje, irmãos, nenhuma instituição e nenhuma igreja, nós podemos ter a tratativa de problemas que envolvem a vida das pessoas da forma como nós tínhamos antigamente. Porque isso tem situações que envolvem implicações jurídicas. E dentro desse aspecto, nós procuramos tratar os assuntos que envolvem a realidade da igreja, dos membros da igreja, de uma forma em que nós não venhamos trazer prejuízos, inclusive financeiros, para a instituição. Porque alguém pode me alegar um dano moral e solicitar um ressarcimento financeiro. Inclusive tem algumas igrejas que estão pagando por isso. Hoje dificilmente os irmãos vão ver esse tipo de situação como acontecia há 20, 30 anos atrás. Aí a gente vai dizer, mas 20, 30 anos atrás não se cobria pecado. Aí deixa eu perguntar, irmãos, eu contar para vocês, a forma que uma pessoa cometeu um ato de pecado contra o corpo, vai te edificar em quê? Vai mudar o que na sua vida? Vai só fazer você coçar a língua. Mas não para orar para a pessoa. Muitas das vezes para apontar. E normalmente, em situações como essas, de muitas das vezes, eu citei um dos tipos, mas há outras situações que envolvem outros tipos de pecado, que existe uma família envolvida, irmãos. E hoje eu tenho pessoas que me procuram e conversam comigo no gabinete. E deixa eu deixar bem claro, quem perdoa é a igreja. Pastor, algumas exposições, pelo senhor não ter feito, hoje inclusive, nós temos pessoas sobre sanções disciplinares aqui, na igreja. Mas deixa eu lhes dizer, o meu cuidado e o meu zelo não envolve a realidade, inclusive, da pessoa que muitas das vezes cometeu o deslize e precisa ser ajudada. Porque essa pessoa está doente e ela precisa de cuidados. Antigamente, o que é que nós fazíamos? Jogávamos fora para se curar e depois ia buscar de volta, né? Mas isso não quer dizer que alguém dentro dessas condições não esteja envolvido dentro de alguma sanção disciplinar. Não quer dizer que é tratado no sentido de quê? De simplesmente dizer, mas o pastor não falou nada. Não é? O momento de eu me manifestar é o momento em que essa pessoa for vir pedir perdão à igreja. E deixa eu dizer aos irmãos, eu teve uma ocasião que alguém disse assim, quando o pastor fala para alguém vir pedir perdão para a igreja, eu não perdoo, porque eu não sei o que eu estou perdoando. Está melhor do que Jesus. Porque Jesus perdoou você, inclusive antes de você pecar. Aí eu preciso saber qual o pecado que a pessoa cometeu, para eu avaliar
se aquela pessoa é digna do meu perdão ou não. Você já imaginou se Jesus fosse tratar nós da mesma forma? E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E deixa eu dizer, irmãos, a sanção disciplinar aplicada pelo pastor da igreja não quer dizer que nada esteja acontecendo. Ou que simplesmente alguém possa dizer, não, eu contei para o pastor, mas está tudo bem. As implicações que tem uma realidade dentro do contexto espiritual para uma pessoa disciplinada é muito grande. Deixa eu dizer uma outra coisa. Não existe autodisciplina. Pastor, o que é autodisciplina? Eu pequei, eu deixo de participar da ceia porque eu julgo que eu estou em uma condição de não participar da ceia. Aí eu não participo da ceia, quando é na outra ceia eu disse, agora eu já estou em condição, deixa eu participar. Disciplina é aplicada por quem tem autoridade espiritual sobre a sua vida espiritual. Outra coisa, não tem essa realidade de dizer assim, ninguém tem nada a ver com a minha. Claro que tem. Da sua vida espiritual, nós somos um corpo. E aqui, no quesito do que diz a realidade espiritual, todos nós temos tudo a ver com a vida um dos outros. Eu achei pertinente fazer este esclarecimento. E deixa eu dizer aos irmãos, infelizmente hoje nós vivemos aquela realidade onde as pessoas querem fazer comparação do seu erro com o erro que o outro cometeu. E deixa eu dizer aos irmãos, eu não estabeleço tempo de disciplina para ninguém. O tempo de disciplina é o próprio disciplinado que estabelece para si. E também não ofereço a comunhão da igreja, no sentido de dizer assim, você não quer voltar para a comunhão não? Não. Porque se a pessoa não sentir esse desejo, se a pessoa não sentir essa necessidade, se a pessoa não sentir esse envolvimento, isso quer dizer que ainda não houve um arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno vai fazer com que a pessoa tenha o desejo. Agora entenda que o desejo não é cura. Porque muitas das vezes nós achamos que isso é a cura. Existe uma série de implicações dentro da realidade que envolve a vida espiritual. E às vezes não é só eu estar presente. Porque muitas das vezes eu estou presente no corpo, mas ausente dentro das ações que envolvem a esfera da minha vida espiritual. Vocês querem ver? Eu tive pessoas que já chegou para mim, eu disse, vai pedir perdão para a igreja. Pastor, que dia que eu vou pedir perdão para a igreja? Falei, você vai pedir perdão para a igreja num culto de Santa Ceia, com a igreja lotada. Pastor, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Me deixa 1 ano fora da comunhão, mas não faz isso comigo. Porque a pedagogia da sanção disciplinar para aquela pessoa. Imagine alguém hoje aqui enfrentar uma igreja como essa hoje. 600 pessoas aqui, você vinha aqui para pedir perdão para a igreja. É fácil? Antigamente nós tínhamos o culto de quinta-feira, né? Que tinha aí uma frequência menor. Vamos dizer, 10% do que tem aqui hoje.
Pastor, não posso pedir perdão numa quinta-feira, não? Não, tem que ser no culto de ceia. Tem que ser no culto de ceia. E deixa eu dizer mais uma coisa. Muitas das vezes a não exposição não é encobrir o pecado de alguém. É simplesmente porque existem outras pessoas que são atingidas por isso. E eu preciso saber os efeitos que isso vai ter para outros. Porque muitas das vezes a pessoa disciplinada, ela já não está nem aí com nada mesmo. Ela vai se preocupar com outros. Ela vai preocupar com a questão espiritual do outro. Se preocupar, você tinha visto antes de fazer. E não depois que fez. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Deixe eu lhe dizer uma coisa. Não avalie a disciplina de ninguém segundo o conceito das informações que você tem, ouvindo somente um lado. Muito menos avalie sem você ter o acompanhamento espiritual deste alguém. Até porque o acompanhamento espiritual, ele vai além da visão natural. Vai além da amizade. Vai além dos vínculos emotivos e afetivos. E existem vários outros fatores que envolvem esta realidade. Para quem está disciplinado, voltar à comunhão da igreja só depende da própria pessoa, do seu testemunho, da sua conduta, das suas ações. E hoje eu tenho inclusive pessoas que muitas das vezes chegam e procuram algum dos companheiros aqui, e quando eles dizem, tem que falar com o pastor. Mas eu tenho que falar com o pastor mesmo? Só falando contigo já não adianta? Não resolve? E vou dizer, os companheiros estão aqui para nos auxiliar. E eu tenho companheiros aqui que trataram assuntos que envolveram disciplinas. E dentro dessas tratativas que eles fizeram, eles me deram o auxílio, deram o feedback. Eu dei a condição para eles tratarem. Tá? E inclusive, dei todas as instruções. E algumas deles, alguma situação teve aquela, pastor, eu não sabia disso. Aonde há o panorama que envolve a questão da comunhão da igreja. E deixe eu dizer a vocês, procure não opinar dentro daquilo que você não tem autoridade espiritual para o fazer. Pastor, o que eu faço? Ore. A melhor forma de você ajudar alguém que está passando por um problema, uma dificuldade, muitas das vezes uma sanção disciplinar, a melhor forma de você ajudar é você orar. Ore por ela. Ore por ela. Ela precisa da sua ajuda. Ela precisa do seu amparo. Mas tenha cuidado. Tenha zelo. E não parametre a realidade de um com a realidade de outro. Alguém que já não está mais nem aí com nada. A realidade é uma. Alguém que tem. E deixa eu rasgar aqui. Às vezes quando há problemas dentro do âmbito familiar. Alguém que está tentando reconstituir uma situação familiar. E alguém que já chutou o balde. Eu vou ter que tratar da mesma forma? As medidas vão ser as mesmas? As ações vão ser as mesmas? O perdão é incondicional, irmãos. O perdão é perdão, pronto. Dentro do quesito espiritual. Mas a forma da tratativa, dentro da situação que envolve, muitas das vezes eu tenho que aguardar, desenrolar algumas situações para eu me manifestar, me posicionar, para eu agir, para eu entrar em uma situação. Porque tem situações, e vou dizer, uma coisa é confessar, outra coisa é arrancar.
Confissão é o seguinte, pastor, como já aconteceu, irmãos. Já aconteceu. A pessoa comete um ato. O que eu fiz? A primeira coisa a primeira pessoa que ele procurou, quem foi? Pastor, chegou, pastor. Fiz besteira. Que besteira que você fez, pai filho? Ah, pastor, eu tenho até vergonha de falar para o senhor. E sabe que eu vou dizer uma coisa para vocês? A maioria das pessoas que hoje procura pastor para resolver situações, muitas das vezes o pastor já está sabendo, ó. E às vezes muito mais detalhes do que você imagina que ele saiba. Só que tem coisa que a gente não pode pôr a mão. Fora do tempo. Antes do tempo. Eu tenho alguém que estava num problema. Já faz 3 anos. E eu sabia do problema. Mas a pessoa estava igual a Adão. Escondido atrás da moita. Quanto tempo Adão ficou escondido atrás da moita? Ninguém sabe. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa quanto tempo você está atrás da moita. Deus sabe onde você está. Deus sabe o que você fez. E a pergunta de Deus é: aonde tu estás? Porque Ele não desistiu de você. Ele não vai desistir de você. Ele quer curar você. Adão sai de trás da moita, ele continua no jardim? Ele continua no jardim depois? Deus coloca ele para fora do jardim. Do suor do teu rosto comerás. A mulher dá sentença a ela. O que se chama isso? Ninguém escapa. Só que sabe qual o grande erro de muitas pessoas hoje? É pensar que a consequência do seu erro é simplesmente ficar sem participar da ceia. 1 ou 2 ceias e depois está tudo resolvido. Deixa eu dizer, tem consequência do seu pecado que você vai levar ele para o resto da sua vida. Tem consequência dos erros que Deus perdoa. Você vai para o céu, mas as consequências você leva para o resto da sua vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então cuidado, irmãos. Eu achei pertinente fazer esse esclarecimento, porque hora por outra a gente ouve alguns burburinhos. E não teve muito tempo que alguém conversando com outro alguém disse assim: o pastor está com 2 pesos e 2 medidas. E citou um fato semelhante que tinha acontecido com uma outra situação para avaliar a sua própria situação. Senta comigo para conversar comigo que eu vou te rezar o beabá certinho como é que é. Senta. Porque eu vou dizer, irmãos, tem pessoas que elas precisam de um tratamento prolongado. Tem pessoas que você diz, se cuida aqui, Tem outras que você tem que internar. Tem outras que você tem que operar. E às vezes, quando o negócio está inflamado, eu fui uma vez, saiu, como é que chama aquele negócio que dá um... Na minha época de moleque, era chamado de furunco. Hoje eu já não sei mais como é que chama. O negocinho saiu uma pontinha preta, o meu joelho ficou uma bola.
É furunco mesmo? Continua sendo furunco. Não mudou, né? E eu não estava aguentando dobrar o joelho. Inclusive era minha prima que estava trabalhando no hospital. E minha mãe falou, vai lá. Eu fui lá. Cheguei lá, o médico olhou e falou assim, ó, aí não pega anestesia. Falei, e aí, doutor? O que o senhor vai ter que fazer? Ele falou, tem que espremer. Aí ele deu uma olhadinha assim para mim e falou assim, e vai doer. É igual banho de queimado. Vocês não ouviram, eu vou contar para vocês de novo a história rapidinho. Meu primeiro banho após a queimadura que eu sofri, o banho depois de 4 dias. Saí do 3º dia na UTI de uma cama especial que eu fiquei. E eu tive a sorte do primeiro dia que eu fui tomar banho, meu primeiro banho, depois de 4 dias, foi um enfermeiro que veio me dar. Me pegou numa cadeira de roda na cama, me levou. Chuveiro no teto, colocou debaixo do chuveiro. Me desenfaixou. Passa uma pomada amarela para puxar toda a infecção. Tirou o pano, os gases. E aí você já imagina como é que é tirar. Quando a gente cola um band-aid no dedo e ele cola, você já vê o sofrimento que é. Agora você imagina, da cintura para cima, eu todo enfaixado e os braços todo enfaixados, ou melhor, e tendo que tirar tudo isso. Só não enfaixou a cabeça. Ele torceu um pano, dobrou o pano e disse, ó, morde esse pano aqui. E falou, pode me xingar do que você quiser. Agora eu sou tudo que você quiser. Pode, só não tira o pano da boca. Abriu o chuveiro. Água fria na cabeça. Não é quente, é fria, gelada. Escorreu. Derramou sabonete. E aonde estava aqueles pontos amarelos da pomada, com outro pano, esfregou até ficar na carne viva. Detalhe, não pega anestesia. O bico do mamilo desse peito aqui estava pendurado. Ele disse, tem que tirar. Não deu tempo nem de eu pensar. Quando eu vi, já tinha ido. Mas ele usou uma palavra e disse assim, isso é para o seu bem. Se eu não fizer isso, não vai curar você. Eu tive alta no 11º dia. Era para eu ficar 30 dias internado. Eu fiquei parecendo a pantera cor-de-rosa. O Bruno tinha... Quantos anos, meu bem? Cadê a Eliane? Tinha 1 aninho. Pouquinho mais de 1 aninho, né, meu bem? Foi em 1999, 31 de outubro de 1999. Nós estamos em 2023, já faz 24 anos. O Bruno está com 25, o Bruno tinha 1 aninho de idade. Quando eu cheguei em casa, careca, cor de rosa, porque a pele quando renova ela fica rosa. Pelo menos a minha ficou. Guilherme, o Bruno não me reconheceu e começou a chorar. E ele estava no colo de alguém que eu não lembro quem era. Se era do meu sogro, não lembro quem era. Grudou o pescoço do meu sogro e parecia que ele estava vendo um monstro. Mas aquele banho, ele teve uma finalidade.
E se não fosse aquele banho, o primeiro, e depois teve dia sim, dia não. No primeiro banho que eu tomei, eu tive que repor sangue. Se olhava o chão vermelho e o sangue escorria. Eu até pensei em fazer, mas não vou fazer, porque eu até nem posso, tá? Seria muita displicência. Queimei daqui, aqui, aqui, até a altura da cintura, o rosto, sobrancelha, tudo. O dia de eu ter alta, eu ia ter que ter a necessidade de fazer enxerto. Quem olha para mim hoje, às vezes vai ver mancha na minha pele. Às vezes verá mancha na minha pele, mas não vai ver o enrugado de queimadura. Mas foi pelo cuidado que tiveram comigo. E o tratamento foi dolor. Tem gente que entra no gabinete pastoral todo queimado. E você precisa dar banho. E às vezes esse banho é doloroso. E a pessoa vai sair dali murmurando e vai falar igual o enfermeiro falou para mim: me xinga do que você quiser. Aí eu não vou dizer para você, não me xinga do que você quiser não, porque você está pecando. Quantos entenderam? Diga amém. Às vezes a gente fala por parábola, mas o povo é inteligente, né? E às vezes é preciso a gente fazer alguns esclarecimentos. Inclusive aos senhores, companheiros. Inclusive aos senhores. Cuidado com o que você ouve e com o que você fala. Cuidado com as suas manifestações desprovidas de informação na sua totalidade. E eu vou fazer um pedido. Se você não pode me ajudar, não me atrapalhe nas tratativas dos assuntos que envolvem os quesitos espirituais. Se você não sabe ser espiritual para as coisas espirituais, não trate as coisas espirituais como carnais. Porque eu não trato coisas espirituais como carnais. Porque Deus me chamou para tratar de coisas espirituais. E eu preciso cuidar da sua alma. E dela eu vou dar conta. Eu inclusive disse aos companheiros em uma reunião aqui não tem muito tempo. Naquele dia da prestação de conta, Deus não vai perguntar para o pastor Oséias, não vai perguntar para o pastor Adão, não vai perguntar para o pastor Alain, não vai perguntar para o pastor Wagner, não vai perguntar para o Aldo Caiato. Mas vai perguntar para quem vai ter que dar conta vai ser eu. Ficou estreito, né? Mas eu digo isso porque eu cuido da tua alma e velo pela tua alma. Inclusive muito mais do que você pensa. Às vezes, os momentos que você está falando mal do seu pastor, o seu pastor está orando por você. Às vezes, o momento que você está falando mal do seu pastor, o seu pastor está intercedendo e clamando para a sua vida e pedindo para Deus te dar graça e te dar força.